Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós escutamos hoje na primeira leitura, que foi longa, um relato muito bonito da história de 4 jovens, já a gente fala disso, mas também no Evangelho falando da outra ponta da vida, que é a viúva, os jovens, adolescentes na primeira leitura, e a cabecinha branca, a vovó, a viúva no Evangelho, que tem algo em comum. Aqueles 4 jovens e a viúva do Evangelho expressam e revelam para nós a soberania de Deus, a centralidade de Deus, tanto na primeira leitura como no Evangelho. Nós vimos o testemunho de fé de quem colocou toda a sua esperança e confiança em Deus, e de quem aprendeu a viver nessa terra sem perder Deus. E aqui está, meus irmãos, nós precisamos aprender a passar por essa terra, e que Deus nos abençoe, que a gente consiga um dia chegar à idade dos cabelos brancos, que nenhum de nós morra jovem, que a gente possa viver a vida na sua plenitude, mas tudo isso sem perder Deus. A viúva do Evangelho nos mostra que a grande riqueza dela era Deus. Porque uma viúva, e você já sabe esses contextos, naquele tempo mulher não trabalhava fora, não tinha aposentadoria, não tinha INSS, você ficava viúva, possivelmente então nem filhos ela tinha, porque ela tinha só 2 moedinhas, ela basicamente como que vivia talvez até de caridade. É o ser humano que não tem ninguém por si. Quantas vezes a gente se sente assim também? Não tem ninguém por nós. Dependendo do que você vive, algumas pessoas vivem em situações de profundo desamparo humano. É essa viúva. Mas no gesto dela de ir ao templo, e enquanto todos doam o que podem e o que sobra, ela vai lá e dá 2 moedinhas e fica sem nada. Pergunta, essa véia é burra? É sem noção? Ela não tem juízo? Ela já está com Alzheimer, com alguma doença que deixou ela bilolada e ela não viu que ela estava dando as únicas 2 moedas que ela tinha, por que é que ela doou? Doou, ofertou, porque apesar, e aqui isso é muito bonito, meus irmãos, apesar de ser viúva, apesar de ser pobre, apesar de ver que se doasse ficaria sem nada, ela entendeu uma coisa: não importa a minha circunstância, Deus é Deus e Deus é digno daquilo que Ele é digno. E é momento de ofertar algo a Deus. Eu não posso ficar no banco, eu não posso não ofertar algo a Deus. A soberania de Deus, meus queridos. Veja, o templo era organizado, e assim como na missa, claro, dado todas as devidas diferenças, tinha um momento onde o povo podia fazer a sua oferta a Deus. Mas ó a trambicagem. Como é que Jesus sabia que aquela viúva estava dando pouquinho e que tinha gente dando muito? Olha a sem-vergonhice. As caixinhas das ofertas, o gasofilácio que fala, né? Tamborzão, eles eram identificados por valor. É a mesma coisa. Vamos pensar que a caixinha da oferta não passasse aí no meio do banco. Algumas paróquias não passam, elas ficam às vezes na frente, não é? A gente faz aquela procissão enquanto canta o canto das ofertas e a pessoa vem ofertar. Então vamos imaginar que a gente colocasse as caixinhas da missa aqui hoje. E aí eles vão começar a cantar. E aí a caixinha está identificada assim, ó, R$100, R$50, R$20, R$10, R$5, R$2, R$1, 50 centavos. Moedinhas.
Então as pessoas, Jesus estava observando as pessoas doarem, então você via quem dava dando no mínimo 100 conto, quem trouxe a nota de 50. E aí, meu irmão, olha como perde o valor essa doação. Porque, gente, vamos tirar por nós, você está aqui na missa, vamos pensar, e aquela tua inimiga, aquela tua cunhada, aquela tua vizinha, aquela desgraçada, que quando você chega na porta da igreja, você olha para ver onde ela está. Está lá, vou para cá. Entendeu? Vamos pensar que ela se levanta e vem na caixinha dos 50 reais. Você veio, sei lá, você está difícil, você veio, você falou, eu já não vou dar nada, se eu der lá 2 contos, tá bom. Mas aí aquela pessoa, que se acha santa, padre, o senhor não conhece, levanta e vem na caixinha dos 50 reais. O que tem de gente que levantou depois e veio na caixinha dos 50, talvez dos 100, não por Deus, mas só para provar para ela. Qual é o valor disso, gente? E aí fica a pergunta, as pessoas ofertavam a Deus ou ofertavam para si mesmas? Ofertavam para o próprio ego. Mas aí então, ainda dentro desse exemplo, aqui na ponta está a caixinha das moedas. Quantos não talvez nem se levantavam porque ficavam tão envergonhados de ir lá e só ter moeda, enquanto com o padre fulano, com madre Beltrana, ofereceu 50, 20, 10 reais. Eu sou pobre, eu não tenho nada. Vão desconfiar que eu estou quebrado, vão desconfiar que a coisa lá em casa não está boa. E aí então essa vovó, essa velhinha, vem lá na caixinha das moedas e coloca 2 moedinhas. E como é que Jesus sabe que é 2? Pelo barulho. Moeda quando você joga. Não é assim daqui a pouco, na hora que passa a oferta? Você escuta, Jesus escutou 2 barulhos de moeda. E aqui está, meus irmãos, Deus não olha o quanto a gente dá, Deus olha o quanto a gente segura. Ela deu menos do que todo mundo deu. Mas aos olhos de Deus ela deu mais porque ela ficou sem nada depois de ter dado. Os outros que deram muito ainda ficaram com bastante coisa. Mas por que é que essa mulher deu? E aqui está então, voltemos aqui. É hora de ofertar algo a Deus. Deus é digno da oferta. E não é porque eu estou pobre, não é porque eu estou quebrado que eu não vou ofertar. Trazendo para a nossa vida hoje, isso tem a ver com os nossos dízimos, sim, tem a ver com as nossas coletas, sim, cada um faça o seu exame de consciência, mas também tem a ver, meus irmãos, com aquilo que a gente que é padre escuta tantas vezes. Ah, padre, eu dei uma sumida das missas, é que eu estou passando uns momentos difíceis, não está fácil para mim lá em casa, eu não ando bem. Tudo bem, eu respeito a sua dor, mas o que tem a ver você não estar bem com o fato de que domingo é dia do Senhor? Eu não entendi você. Meu irmão, se você é flamenguista e ganhou 2 títulos num dia só, você tinha que ter vindo na missa domingo. Se você é palmeirense sofrido igual eu, você tinha que ter vindo na missa domingo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é de Deus é de Deus. Tudo está bem para você, glória a Deus. Tudo está indo mal, o que é de Deus é de Deus. Não tem a ver com o meu humor, com o meu calor, não tem a ver, é de Deus. Então, gente, aquela viúva expressa o que para nós, meus amados? O senhorio de Deus na vida dela. Agora é a hora onde a gente oferta. E ela ofertou. Mas se ofertar, com o que eu vivo depois? Não sei, eu preciso ofertar, é hora de ofertar. E aqui está, meus irmãos, queridos, por que tantos de nós sofremos? Por que tantos dos nossos sofrem? Por que esse mundo está como está? Por causa disso aqui, ó. No fundo, a gente sabe o que é certo, mas a gente não tem fé que se a gente fizer o que é certo, vai dar certo. Eu vou repetir, para quem está dormindo dá tempo de ajeitar a coluna, bumbum, eu sei que você está puxado, o dia está calor. Comigo. Por que é que a gente peca? Por que é que as pessoas vivem malucada, virada no giraia? Quantas vezes a gente escuta isso? Não, padre, assim, eu sei que é pecado. Assim, não estou dizendo que o senhor está errado, o senhor está certo, mas sabe o que é? Então vem cá, vou te explicar o que é. A gente sabe o que é certo, mas a gente não tem fé que se a gente fizer o que é certo, vai dar certo, porque Deus é fiel, Deus honra. A Bíblia não conta, mas eu tenho certeza que aquela veinha, aquele dia, almoçou e jantou. Você acha?
Você acha que Deus lá do céu, vendo um gesto desse de fé, ia deixar cortar a água e a luz dessa véia? Você acha que Deus lá do céu, vendo um gesto desse, ia deixar essa mulher ficar sem um botijão de gás? Que Deus é esse, meu irmão? Deus não se deixa vencer em generosidade. Isso para a nossa vida financeira, profissional, mas isso em todas as áreas da nossa vida. Você sabe o que está faltando para nós? Está faltando é fé. Muitos de nós a gente vai tendo camadas de fé. Primeira fé, Deus existe ou não existe? Existe. Segunda fé, tal coisa é pecado ou não é pecado? Não, pecado, o padre falou, eu acredito que é pecado. O sentimento de culpa já está gerado, isso é bom. Terceira fé, fazer o que é certo. Vai dar certo? Tem gente que não tem essa fé. A gente tem fé que Deus existe, tem fé para entender o que é errado, tem fé para entender o que é certo, mas não tem fé para fazer o que é certo, porque se eu fizer o que é certo, vai que dá errado. Então a gente vive igual pagão, igual mundano, sabendo o que é certo, porque a gente não crê que Deus nos honra, porque a gente não crê que Deus cuida de nós. Está faltando é fé, meu irmão. Ai, padre, é que eu sou tão fraco para mulher. Ai, padre, é que eu sou tão fraca para homem. Ai, quando eu vi, eu fui. Tá assim. Nossa, padre, eu tenho um fraco é para cachaça. Isso aí, eu sei que eu tinha que ir no Ara toda quinta, mas eu tenho meu fraco. Não, tudo isso mas tudo isso é filho, é produto da falta de fé. Qual fé? Que Deus existe? Essa você já tem. Que existe o certo ou errado? Essa você já tem. Que tal coisa é pecado? Essa você já tem. Mas eu não sei se nós, e aqui eu me incluo, temos fé de que se nós obedecermos e mantivermos Deus como Senhor das nossas coisas, Ele cuida de nós. E essa vovó deu esse exemplo. Eu tenho que ir no templo hoje, e vai ter uma hora lá que eu tenho que dar alguma coisa para Deus, e eu vou dar. Porque Deus é Deus. Ele não deixou de ser Deus porque eu sou viúva. Deus é Deus. Ele não deixou de ser Deus porque eu não sou rica. Deus é Deus e o lugar de Deus está aqui, ninguém toca, ninguém mexe. E aí, gente, a partir de amanhã, quem acompanha a liturgia diária, o evangelho de cada dia vai ver. A partir de amanhã, Jesus vai fazer um discurso longo falando sobre o fim do mundo, antes de entrar em Jerusalém para morrer. A última, olha que interessante, comigo. A última coisa que Jesus quis ensinar aos discípulos e a nós, antes de começar a falar de fim de mundo, terremoto, pega fogo, quem é que morre, quem é que mata, foi apresentar essa viúva. Ah, meu irmão, minha irmã, essa vida, meus queridos, tem muitas alegrias, mas não tem alegria maior do que você estar na graça de Deus. Essa vida tem muitas alegrias e aplausos, mas não tem alegria para a alma humana maior, mais plena, do que você sentir Deus batendo palma para você, do que você sentir, saber e saborear que Deus está sorrindo para você. Deixa eu te perguntar isso, você já experimentou na sua vida Deus sorrindo para você? Você já fez esse tipo de experiência de Deus mimar você um pouquinho? Não, né? Por isso que é sofrido. Você não tem fé, tenha fé, meu irmão, não tem o que paga. E essa vovó viveu isso. Jesus, antes de entrar agora num discurso que vai durar a semana inteira, até a gente começar o advento, última coisa que Jesus fez, foi chamar os discípulos, falar, os meninos, vem cá, Pedro, chama lá o Tiago, João, desliga o celular, querido, André, depois você liga, vem cá vocês, está vendo esse templo lotado de gente? Presta atenção naquela vovozinha lá, só olha, só observa o que essa véia vai fazer. Eita mulher de Deus. E talvez os discípulos, né? Vai ser o evangelho de amanhã. Jesus vai dizer assim, vocês estão admirados com o templo, cheio de pedra, cheio de ouro? Presta atenção na vovó. A fé, meus irmãos, é a coisa mais encantadora do mundo. A fé. E essa mulher hoje foi aplaudida. Ela foi promovida. Não está na Bíblia, está lá em Padre Mário, capítulo 18, versículo 19, que quando ela voltou para o lugar dela, Jesus falou assim, a senhora podia tirar uma selfie comigo? E Jesus tirou uma selfie com ela. Jesus colocou ela no Instagram. Depois você lê lá na sua Bíblia, Padre Mário 18, 19, está lá. Ela foi honrada, ela foi aplaudida por Jesus,
para os homens, para os outros. Que véia doida, sem juízo, sem noção. Não é que eu sou uma pessoa muito segura, sabe, padre? Eu aprendi desde o meu pai que a gente tem que ser seguro. É nada, você é mão de vaca, você não é seguro não, velho. Você quer ver? Dá tchau para mim. Dá tchau para mim. Ó, nem dá tchau por quê? Porque sabe que para dar tchau tem que abrir a mão, por isso que você não ergue o braço. Mão de vaca, muquirana, você não é seguro, não dá tchau, deixa eu ver. Você vai dar tchau, vai tacar pedra. Tem gente que não abre a mão, o que é isso? Abre a mão para dar tchau, pode deixar cair, deixa cair. Deus cuida. Queridos, a vovó nos mostrou, Deus é Deus. A gente não entra e oferta porque tem de sobra. A gente oferta porque Ele merece o que a gente oferta. A gente entra e oferta, seja dinheiro, seja tempo, seja a vida da gente. Não é porque a gente não gosta do que está ofertando. É porque Ele merece a oferta que eu tenho para fazer. Entenda isso, meu querido. Gente, a gente gosta de tanta coisa. Feriado, ir para um Porto Camargo. Aproveitar para fazer uma faxina na casa, botar tudo em ordem. Quem é que não gosta? Então, eu não pego um feriado meu para servir a Deus, porque eu não gosto de fazer outras coisas no feriado. É que Deus merece, Ele é digno do meu feriado. Eu não estou dando sobra. Eu não estou dando porque eu não gosto. Eu estou dando porque Ele merece o que eu dou. Para Ele nada é demais, para Ele nada é exagero. Esse é o ponto. É uma vovó apaixonada por... Gente, vamos combinar que a gente chegar no céu, a gente precisa fazer uma selfie com essa vovó. Sim ou não? Ah, eu vou. Eu vou entrar no céu, claro, dar um abraço à Nossa Senhora, aquela coisa. São José. Mas o São Maximiliano... Max, segura, querido. Um pouquinho, eu queria a vovó. Cadê a vovó do Eva? Eu quero tirar uma foto com essa mulher, gente. Ela é extraordinária. A gente não sabe o nome dela, mas Deus sabe quem é ela. Deus sabe quem é essa mulher. E essa mulher no céu não está em qualquer esquina, não. Ah, ela está em algum lugar perto de Nossa Senhora. Que mulher extraordinária. E aqui está. Você pode ser extraordinário aos olhos de Deus. Você pode estar cheio de Deus. E ninguém nem às vezes está notando isso, porque a tua simplicidade às vezes esconde. E não é assim? Quantas pessoas às vezes vêm na missa, e na tua simplicidade, você sai cheio do Espírito Santo. Você sai cada vez mais amando Jesus. E talvez você não é alguém lá que se destaque muito no mundo e na sociedade, mas você e Jesus é assim, ó. E talvez você vai entrar no céu achando que Jesus vai te deixar lá naquela nuvem, atrás da quadra do ginásio de esporte, que entra na estradinha de terra, tua casinha vai ser lá. Não! Tem gente que nem sabe, porque o santo não sabe que é santo, né? Que no céu vai morar na avenida, filho. Vai morar de frente para o mar. Porque no pouco viveu uma paixão por Deus. No pouco viveu um amor por Jesus. E aí a primeira leitura falou dos 4 jovens, você viu lá o principal deles é o Daniel, e aqui está também. E aqui é um pouco mais desafiante, porque enquanto é jovem tem muito hormônio, tem muita saúde. Por que velho, 50, converte mais fácil? Porque já não tem mais tanta energia. Ofereceu a carne para o capeta, vem trazer os ossos para Jesus. Não é assim? Mas você lembra de você quando você era jovem? Por isso que você tem que ter paciência com o seu filho e com o seu neto. Porque eu sei quando era jovem, numa segunda-feira à noite como essa, você ia vir em missa? Não ia, meia dúzia ia. Uns tipo eu, assim, que já nasceu dentro da pia batismal. Você também, né, Pablo? Você sempre foi beato, né? Igual eu e você, a gente sempre gostou de igreja, reza, sabe? Mas a maioria, né, você nem está aqui não, meu irmão. Você está jogando bola. Você está... Gente, tá um cheiro de churrasco aqui. Eu estou me perguntando, é segunda-feira. Que isso? Mas é energia. Para o jovem é mais difícil. Mas aí olha a primeira leitura, que lindo. Já para o jovem. 4 jovens, 4 amigos. Você viu o que aconteceu? Olha que interessante aconteceu na primeira leitura que nós ouvimos aqui. O rei, o Nabucodonosor, não é isso? Ele mandou escolher alguns jovens. Olha lá, o rei ordenou que o Asfenés, que era o secretário dele, trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real, de família nobre, olha lá, sem defeito físico, de boa aparência, boa família.
menino que fez Wizards, CCAA, entendeu? Que vai para o Moarama fazer balé, esse tipo de coisa. Galerinha diferenciada, rapaz. Né? Experientes em alguma ciência, com boa educação, que pudessem estar no Palácio Real. E daí o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias foram pré-selecionados. Tipo, eles ganharam a bolsa de estudo. Não era todo mundo que foi escolhido. Foi pouquinha gente. Dentre essa pouquinha gente, esses 4, eu fico imaginando a alegria da mãe dos 4. Agradecendo, minha Nossa Senhora. Estava no Antigo Testamento, não tinha ainda, né? Mas só para você entender. Minha Nossa Senhora, meu glorioso São José, obrigado. Eles passaram no vestibular, eles ganharam uma bolsa de estudo lá no Alfa, vai estudar de graça agora por 1 ano. Não é para todo mundo. E aí eles são candidatos a quê? A ir morar no palácio do rei, a ser secretário do rei, a negociar para o rei. Era o melhor salário que tinha, era o maior status que tinham, eram as melhores roupas. E eles vão ser tratados igual reizinho. Que mãe não ficaria super satisfeita? Que pai não ficaria feliz? Não é isso? E aí esses 4 então são escolhidos. E aqui está, gente. Nós precisamos cooperar com Deus na vida. Se a gente quer ir para frente, ó a lista. Que precisa ter, hein? Família nobre, sem defeito físico, boa aparência. Pergunta para quem está do seu lado, você não está pensando em ir na academia, não? Fazer a barba, cortar o cabelo? Está bem escangaiado, hein? Nossa Senhora, você precisa ajudar. Hein? Escovar o dente, passar perfume, não? O que você acha? Ir num dentista, que você está com mau hálito. Fala para quem está do seu lado, você foi, Nossa Senhora. Você não pensa, não, em consertar a sua obturação? Controlar o triglicérides? Não? Nada? Aí não dá, né? O que o mundo pede? O rei do mundo pede. Filho, boa educação, boa saúde, uma boa aparência, experiente em alguma ciência, instruído, que saiba ler, que saiba escrever, que consiga fazer uma redação, né? A gente quer ir para frente, mas a gente se orgulha de falar problema, dificuldade, a gente vamos. A gente quer ir para frente, mas acha lindo dizer, eu não gosto de ler. Nunca li um livro, você acredita, padre? Você acha bonito ser feio. Aí ficou ruim, né? Olha lá. Para serem ensinados as letras e os costumes do rei. E aí o rei passou um cardápio todo dia, que ele mesmo comia, que ele mesmo bebia, para serem educados por 3 anos, para daí fazer o vestibular e ver se eles iam ser contratados. Só que tinha um problema, gente. Tem sempre um mais. Olha aqui comigo, dorme não. Daniel, Ananias, os 4 amigos foram escolhidos, ganharam essa vaga, ganharam essa bolsa. Que lindo, glória a Deus. Passou no vestibular, padre. Conseguiu o FIES, o SISU, glória a Deus. Entrou no IFE, glória a Deus. Mas tem sempre um mas. Quem está lá não tem fé. Quem está lá, em relação ao povo judeu, né, comia e bebia de coisa que para eles era um pecado. E aí, o que faz agora? O que faz agora? O que o Daniel fez? Nós estamos falando do que hoje? O senhorio de Deus na nossa vida. O que o Daniel fez? O Daniel chamou secretamente o garçom lá, o chefe da cozinha. E Daniel decidiu não comer nem beber da mesa do rei por convicção religiosa. Ou seja, a minha fé não permite fazer certas coisas, filho. Eu vou estudar o que tem que estudar, eu vou fazer o que tem que fazer. Se o rei me mandar cuidar de tal secretaria, eu cuido. Mas isso aqui, minha religião, minha fé não permite, minha mãe diz que é pecado. Não vou fazer. E pediu, então, para o chefe, olha, eu quero me abster, eu não quero me contaminar com essas coisas. E Deus concedeu que o Daniel obteve a simpatia do mordomo. Quem quer ser abençoado? Ergue a mão para o padre ver. Você quer sim ou não? Fala para quem está do seu lado, então melhora essa sua cara aí, seu antipático. Ele conseguiu a simpatia. O cara foi com a cara dele, meu irmão, você precisa aprender a fazer amigo. Onde você entra, você arruma inimigo. Onde você entra, você fecha a porta. Daniel foi simpático ao superior dele.
Ele não foi o passivo-agressivo, antipático, que fica pelos cantos destoando. Ganhou a simpatia e explicou, cara. Estou feliz demais de estar aqui, eu e meus amigos. Nossa Senhora, minha mãe está num orgulho da gente. Mas assim, aqui tem umas coisas que a gente não pode comer, que a gente não pode beber. Nossa religião não permite. E aí, gente, o que aconteceu? O que o cara falou para ele? Daniel, eu te entendo, mas eu tenho medo. Porque se o rei vê, se vocês não vão comer carne de porco, se vocês não vão beber vinho, só sobrou legume. Só sobrou sopinha. E eu estou com medo do rei olhar para vocês e ver que vocês não estão corados igual os meninos estão corados. Que vocês não estão fortinhos igual os meninos estão fortinhos. Ele vai brigar comigo, vai me matar. Vai me mandar prender. Você vai me complicar. Meu irmão, presta uma coisa aqui. Culpado. Deus vem dar a bênção. Quando a gente começa a caminhar dentro da bênção, vem o desafio. Vem a provação. Vem o teste para ver se o nosso coração está em Deus ou nas coisas. E de verdade, olha o que disse o homem, não está errado. Daniel, se vocês não vão comer carne de porco, se vocês não vão tomar vinho, se vocês não vão comer o que a gente serve, se você vai viver de legumes, você vai emagrecer. Se você emagrecer, eu estou ferrado. Problema, desafio. E agora, quem poderá me defender? Olha o que o Daniel vai responder. Daniel disse então para ele, vamos fazer o seguinte, por favor, faz uma experiência conosco por 10 dias. E por 10 dias você vai nos dar só legume e água para beber. E que à tua frente seja examinada a nossa aparência e daqueles que comem das coisas do rei. E conforme você concluir, você decide. O que Daniel teve aqui, olhando para mim? Ele teve fé que Deus ia honrar ele. E o que aconteceu? O homem, depois de ouvir isso, experimentou por 10 dias. Então tá, vocês não vão comer, não conta para ninguém. 10 dias. Se daqui 10 dias você estiver com cara de morto, pálido, pressão baixa, com cara de quem não está comendo comida de sal, eu vou dar um pau nos vocês. E o que o Daniel falou? Fechado. Pode fazer a experiência. Pode fazer, pode assinar. E se chover? Não vai chover. Pode mandar fazer. Você entendeu, meu irmão? Vai dar certo. O nome disso é fé, Deus honra. Gente, 4 jovens abrindo mão de comer da picanha do rei, por temor a Deus. Você acha que Deus ia deixar esses meninos emagrecer e ficar com cara de morto? Deus honra. 10 dias depois, o que acontece? Diz a palavra ali, depois de 10 dias, os 4 que abriram mão das coisas gostosas por amor a Deus, estavam magro, acabado, barriguinha estufada, fazer o quê, né? Pecado, né, padre? Como é que estavam os 4, diz a palavra? Apareceram com melhor aspecto, mais robusto do que os outros jovens que comiam da comida do rei. Que lindo isso. Deus honrou Daniel. Daniel obedeceu a Deus, e a obediência a Deus colocou Daniel num problema. Daniel, você vai ficar com a cara chupada. Ele falou, cara, não vou. Mas Daniel, você não pode. Deus vai me honrar. Meu irmão, se você está obedecendo, Deus vai te honrar. Obedeça. E aí 10 dias depois, os meninos, tudo lindo, né? E o que aconteceu? O que Deus deu de presente para eles? Olha que lindo isso aqui. Deus deu a eles inteligência, conhecimento. E daí tudo que o rei precisava, olha que lindo, o rei encontrava neles mais inteligência, mais sabedoria, mais discernimento e mais ciência nos 4 que eram tementes a Deus do que nos outros lá que ele tinha que perguntar, no povo que fazia lá as rezas dele. Porque eles obedeceram a Deus. E aqui está, meus irmãos, o poder da obediência. E por que foi que Daniel fez isso com os seus amigos? O senhorio de Deus na minha vida. Se for preciso perder esse emprego, se for preciso voltar a ganhar salário mínimo quando eu podia ser o puxa-saco do rei, eu volto para o meu salário mínimo. Porque Deus é o Senhor da minha vida. E o que é que Deus faz quando vê você obedecendo, se arriscando? Deus deixa você passar vergonha? Deus deixa você ficar com cara de tacho? Deus deixou Daniel ficar envergonhado, magrelo, pobre, para todo mundo falar, vai trouxa, fica aí atrás de padre, atrás de igreja, de reza. O mundo é dos espertos.
O mundo é dos espertos. E é verdade. Mas o céu é do santo. O mundo é do esperto, isso aí você não tem a dúvida. O mundo é do esperto, mas e o céu? É do santo, e o santo não passa vergonha nessa terra. Deus não vai te deixar humilhado, Deus não vai me deixar envergonhado, meu irmão. Se você está obedecendo, pague o preço da obediência, porque na vida é assim, Deus abre a porta, a prova vem. Porque Deus existe, sim ou não? E o capeta também. Deus abre a porta, sim ou não? Você entra e o Satanás faz o quê? Meu irmão, o demônio não consegue ver ninguém feliz, não. O diabo não gosta de ver ninguém sorrindo. Você reza, você faz, Deus abre a porta, você entra e o capeta começa a rodear. Começa. E começa a fazer você e eu a duvidarmos de que se a gente fizer o certo, vai dar certo. Fala para quem está do seu lado, se você fizer o certo, vai dar certo. Deus honra, faça o que é certo. Viva na graça, vivamos na graça, meus irmãos, e tudo vai dar certo, contra toda a razão humana, contra todo entendimento humano. Deus honra, Deus sustenta, Deus multiplica. Isso é fé. Então, para terminar, fé que Deus existe é importante. Fé para conhecer certo e errado, importante. Fé para sentir culpa quando faz besteira, importante. Mas é preciso ter fé que se eu fizer o que é certo, dá certo, porque Deus honra. Como honrou a viúva, como honrou esses 4, Deus não nos deixa envergonhados na nossa fé. Ou você imagina algum desses 4 chegar no céu? Ou você imagina um São José lá no céu? Ou você imagina qualquer mártir lá no céu, que derramou o sangue por Jesus lá no céu, decepcionado lá no céu, andando, Padre Murilo, no meio dos anjos, das nuvens, isso aqui que era o céu? Se eu soubesse, tinha tomado umas biritas mais lá embaixo. Você consegue imaginar? Madre Teresa de Calcutá no céu, falando assim, mas é isso aqui que é o céu? Mas se eu soubesse, eu tinha me aposentado mais cedo e ia viver fazendo unha e drenagem linfática, ficar cuidando de leproso na Índia. Não, eu quero meu advogado. Alguém imagina Madre Teresa processando Jesus? Você imagina São Pedro e São Paulo morreram sem cabeça. Sábado, dia 30, vai ser dia de Santo André, né? O próximo mártir que a gente celebra. Santo André. Você imagina Santo André lá no céu, falando assim, é isso aqui? Se eu soubesse, tinha feito igual o Judas, não tinha morrido sem cabeça. Puta que... Você imagina isso, meu irmão? Deus não nos deixa desamparados, meu irmão. E existe um sabor e uma alegria que essa vovó provou e esses 4 também, e que a gente poderia provar se a gente tivesse um pouco mais de fé. Vamos ficar em pé?